Olá, pessoal! Finalmente chegou a hora de conversarmos sobre programação inteira, né? Chegou aquele bom momento em que nós introduzimos nos nossos modelos variáveis inteiras. Até o momento, nós trabalhamos apenas com variáveis contínuas, né? A gente estava ali no mundo da programação linear. Agora, a gente entra no mundo da programação linear inteira, né? E essa palavrinha faz toda a diferença. Na verdade, a partir do momento que as nossas variáveis não são mais contínuas, né, a partir do momento que elas passam a ser discretas, a gente tem um mundo completamente diferente. Vamos lá, deixa eu traçar um rápido paralelo entre esses dois mundos, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente conversa sobre programação linear, a gente está falando de um problema que é bem resolvido, tá? Existe um algoritmo polinomial para resolver um problema de programação linear. Bom, nós vimos o simplex, que não é polinomial em todos os casos. Né? O simplex tem um pior caso em que tem complexidade exponencial. Então é possível você fazer o simplex comportar muito mal. Embora na prática, na esmagadora maioria dos casos, o simplex seja extremamente eficiente para resolver os problemas que aparecem. Né? Então, para a grande maioria dos problemas, o simplex tem comportamento excelente. Né? Ele é muito rápido e o comportamento dele é polinomial para a grande maioria dos problemas. Então o fato é que quando a gente fala de programação linear, nós temos algo muito bem resolvido, né? Agora, quando a gente fala de programação inteira, aí é um outro mundo, tá? E hoje nós vamos começar a tratar de problemas de programação inteira, vamos conversar aí sobre o que muda quando a gente sai de um mundo para outro. Vamos lá, vamos começar olhando para os slides, vamos falar primeiro do porquê de utilizar variáveis inteiras, né? Imagino que vocês já saibam, isso aqui é fácil de responder, né? Mas vamos lá. Então, o uso de variáveis inteiras, né, ou seja, variáveis discretas, né, nos possibilitam aí representar inúmeras situações. Né, nos possibilita. Situações em que valores inteiros são necessários, que é o caso mais óbvio, né, eu preciso que a minha variável tenha um valor inteiro. Né, por exemplo, eu estou decidindo o número de cintos que eu vou fabricar. Você não se fabrica 1.5 cintos. Né? Então, está um caso bem simples em que eu utilizo variáveis inteiras. Uma outra situação é quando a gente tem que decidir entre tomar uma decisão ou outra. Ou seja, uma situação em que eu tenho que decidir fazer ou não fazer uma coisa. Né? E que a gente representa aí com variáveis binárias. Variáveis binárias são o quê? São variáveis inteiras, claro, mas cujo valor inferior é 0 e limite superior é 1. Né? Ou seja, o menor valor da variável vai ser 0, o maior vai ser 1. Né? Então, é uma variável inteira, com esses limites aí, vai de 0 a 1, tá certo? Então, nessas situações, variáveis inteiras são úteis demais. Quer um outro exemplo? Modelar condicionais. Né? Nós vamos tratar daqui a pouquinho de um truquezinho de modelagem, né, para tratar esses condicionais. É quase como se eu quisesse fazer um if no meu modelo. Né? Se tal condição acontecer, a restrição é essa. Se não acontecer, eu não tenho a restrição, por exemplo. Tá? Etc, etc, etc. Muitos são os casos em que o uso de variáveis inteiras facilitam aí a nossa vida, né? ou mais do que facilitam, torna possível modelar certos problemas. O fato é que muitos problemas requerem essas variáveis discretas para serem modelados. E tem aí uma série de problemas clássicos, eu vou só citar alguns, né? Problemas de fluxo, fluxo máximo, caminho mais curto, fluxo a custo mínimo, etc. Nós temos problemas aí em grafos, árvores geradoras mínimas, emparelhamento máximo, corte mínimo, máximo, problema de Steiner, caixeiro viajante, roteamento de veículos, problemas numéricos, problema da mochila 01, problema de pacotamento uni e multidimensional, lot size, etc, etc. Muitos são os problemas que nós podemos modelar se utilizarmos programação inteira, tá? Sem a discretização de algumas variáveis, não dá para fazer, não dá para modelar certos problemas, tá bom? Então, por que introduzir variáveis inteiras? A resposta é porque a gente precisa. Né? Nós precisamos das variáveis inteiras para modelar certas situações. Isso aí é só uma breve introdução para a gente finalmente falar de programação linear inteira. Vamos lá, vamos começar? E eu vou começar com um slide vazio, porque eu vou fazer aqui um rápido desenho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar, olha, que a gente tem aqui um problema que tem duas variáveis. Então, se tem duas variáveis, eu posso representar dessa forma aqui, né? No método gráfico, não é isso? Então, tem duas variáveis do nosso problema e vamos imaginar que eu tenho essas restrições daqui. Ó. Tem uma restrição assim, tem uma outra assim, tem uma outra assim. Tá bom? Bom, enfim. E vamos supor que a nossa área, nossa região factível está aqui, ó. Tá certo?
Então essa daqui é a região onde estão as soluções que eu posso... Soluções factíveis, né? O que muda quando eu saio de programação linear para programação inteira? Ora, nós sabemos, né, que qualquer solução nessa área daí é uma solução para um problema de programação linear que tem essas restrições que eu desenhei em vermelho, tá bom? Ok, essa é a região de factibilidade. Só que quando eu falo para você, olha, as variáveis são inteiras, x1 e x2 só podem assumir valores inteiros. Vamos supor que aqui está, né? Fazer assim, para ficar mais ou menos interessante, né? Colocar aqui está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Olha só, a partir do momento que eu falo que as variáveis são inteiras, eu só aceito essas soluções inteiras aqui, concordam? Olha lá. Essas bolinhas são quem? São os pontos, né, em que x1 e x2 assumem valores inteiros dentro dessa região de visibilidade, região factível aqui que eu acabei de desenhar, né? Então, ó, vamos lá, estou quase acabando de desenhar, tá aí o desenho. Um pouquinho poluído, né? Mas dá para enxergar que essas bolinhas pretas representam o quê? As soluções viáveis. Então, a minha situação mudou bastante. Antes eu podia encontrar qualquer solução, né? Qualquer solução nessa região aqui, ó, era viável. Agora não. Agora são só essas bolinhas, só as soluções inteiras, né? Em que o valor das variáveis ali, das duas variáveis inteiras no nosso exemplo, assumem valores inteiros, é claro. Bom, isso muda muita coisa? Muda muita coisa. Muita. Por quê? Como é que nós resolvíamos o problema de programação linear? A gente utilizava um algoritmo como simplex, em que nós saímos aí, né? A gente saía pulando de vértice em vértice, não é verdade? Até chegar num vértice ótimo, por exemplo, esse daqui. Né? Agora, quando eu falo em programação inteira, como é que eu faço isso, hein? Porque alguns desses vértices, olha só esse aqui, por exemplo, olha, não representa uma solução inteira. Começaram a perceber a grande diferença que há quando eu saio de programação linear para programação inteira? Eu discretizei o meu espaço de soluções e isso tem muitos impactos e a partir desse momento nós vamos discutir aí esses impactos, né? Principalmente nas próximas aulas em que nós falaremos aí de algoritmos de geração de corte, né? Planos de corte, nós falaremos de branch and bound, etc, etc. Mas por hora basta perceber que a grande diferença é que a minha região de factibilidade, que antes era infinita, tinha infinitas soluções. Nesse exemplo aqui, é claro, existem aqueles problemas que não há nenhuma solução, né? Existem aqueles em que há apenas uma. Mas o fato é que nesse que eu acabei de desenhar, eu teria a princípio infinitas soluções. Agora não. Agora o número de soluções é finito, concordam? Pelo menos nesse exemplo aí que eu estou mostrando. E isso faz muita diferença. Vamos pegar esse modelo aí como exemplo e vamos trabalhar essa informação que eu passei para vocês de forma um pouco desorganizada, de forma mais clara. Então tá aí, ó. Eu tenho que maximizar essa função, né, 6x1 mais 5x2, sujeito a duas restrições, estão aqui as restrições, né, todas as duas restrições do tipo menor ou igual, e as duas variáveis aqui são inteiras, olha, pertencem, né, ao conjunto de números inteiros não negativos. Né? Continua aquela regra, não estou interessado em variáveis que têm valores negativos, não, elas me dão mais trabalho, a gente prefere trabalhar com variáveis não negativas, tá bom? Ok, aí está o nosso problema. Graficamente, eu posso desenhar com facilidade. Primeiro eu marco ali, essas bolinhas cinzas são todos os pontos inteiros numa região ali, né, que eu desenhei. Né, aqui. Então essa variável que representa o x1 vai até 4 e o x2 aqui vai até 4 também. E aí eu vou desenhar uma a uma das restrições. A primeira restrição é essa reta daqui. A segunda restrição... Opa, só achurar a área primeiro. A segunda restrição é essa reta daqui, né, então ela diminui a minha área de factibilidade para essa daqui. E eu tenho, claro, que as variáveis são inteiras. Então, olha só. Se eu pegar esse modelo aqui, ignorar que as variáveis são inteiras, vamos fingir que eu aceito soluções aí fracionárias. Eu vou encontrar que o ótimo está aqui, olha. Estou tamanho ali. Só que esse ótimo não é inteiro. Não é uma solução válida, é uma solução inviável, já que x1 e x2 têm que assumir valores inteiros. Quem que é a solução ótima desse problema? Ora, primeiro, a solução ótima vai ser um dentre esses pontinhos vermelhos, né, que são os pontos factíveis, são os pontos inteiros que estão dentro daquela região, né? Ou seja, os pontos inteiros que respeitam as restrições impostas no modelo, não é isso? E aí, né, fazendo uma análise aí, eu poderia, né, verificar um por um aqui, porque eu tenho um número bastante pequeno de pontos. É claro que na prática isso não é nada factível. Mas observando esses pontos, está aí a solução ótima inteira. Vocês vão observar que aqui está a solução ótima
se eu não tivesse integralidade imposta para as variáveis, essas variáveis não precisassem ser inteiras. E aqui está o ponto inteiro, né, que é o ponto ótimo. O que eu quero que vocês tirem de conclusão nesse slide? Que tem uma diferença grande em tratar programação linear e tratar programação linear inteira. Né? Inclusive, nesse exemplo, observem, o ótimo fracionário tinha valor 27,11, enquanto o ótimo inteiro tem valor 22. Né? Ok, bacana. Eu vou aproveitar esses slides para introduzir um conceito para vocês, o conceito de relaxação. Vamos ler isso aqui com calma. Uma formulação R, né, que é no caso que eu estou trabalhando com problemas de minimização, tá? Em que eu minimizo uma função, né, x pertencente aqui a um conjunto, xr de soluções factíveis. Né? Essa formulação R é considerada uma relaxação de uma formulação M, que também é de minimização, mas tem uma outra função aqui, né, no FR, e tem um conjunto de soluções também diferentes, x, aqui era xr e fr. Né? Então, R vai ser uma formulação de M se duas condições forem satisfeitas. Primeira condição, todas as soluções de M são também soluções de R. Ou seja, qualquer solução viável para o problema M, qualquer solução viável é também viável para o problema R. Tá? Então, o espaço de soluções de R contém todas as soluções de M. Esse é o primeiro requisito para falar que R é uma relaxação de M. O segundo requisito qual é? Toda solução X pertencente a X, né, ou seja, o conjunto de soluções de M, soluções viáveis de M, tem custo em R menor ou igual ao custo em M. Claro que eu estou tratando aqui de um problema de minimização. Né? Então, o que eu quero dizer? Que FR daquela solução X tem que ser menor ou igual ao F de X. Então, se eu pegar uma solução X que é viável no problema M, né? E pegar essa mesma solução lá no problema ou na formulação R, o custo aqui tem que ser menor ou igual ao custo daqui. Tá bom? Se isso sempre for verdade, eu digo que R é uma relaxação de M. Exemplo de relaxação? Relaxação linear. O que é relaxação linear? Tirar a restrição de integralidade, ou as restrições de integralidade. Olha só, é uma relaxação, concorda? Olhem comigo. Nós sabemos que se eu não removesse as restrições de integralidade aqui, todas essas bolinhas cinzas seriam soluções factíveis. Bolinhas cinzas aqui, né, que estão dentro dessa área verde. E nessa linha daqui. Né? Agora, se eu remover a restrição de integralidade, vocês concordam que todas as soluções do problema anterior são também soluções para esse problema novo, sem a integralidade sendo uma restrição, não é verdade? Olha lá, todas as bolinhas cinzas que representavam soluções factíveis para o problema original são soluções factíveis para o problema relaxado, ou seja, sem as restrições de integralidade. E eu tenho, né, que a função objetiva é a mesma, então não tem diferença. Né? Obviamente, a função objetiva do problema relaxado, para qualquer o valor da função objetiva do problema relaxado para uma solução x vai ser menor ou igual ao valor da função objetiva do problema original para aquela mesma solução. Na verdade, menor ou igual vai ser igual, não é isso? Então, observe, o que é a nossa relaxação linear? Nós simplesmente pegamos o problema inteiro e relaxamos a integralidade. Obtemos assim o que nós chamamos de relaxação linear. Então perceberam que o conceito de relaxação aqui cai como uma luva, né? De fato, ao remover a integralidade, eu obtenho uma relaxação do meu problema ou do meu modelo original, tá bom? Esse conceito é muito importante porque eu vou falar de relaxação linear em quase todas as aulas aqui para frente, tá bom? É claro que a solução ótima da relaxação linear, que é esse ponto aqui, é bem diferente da solução ótima do problema original, que nós lembramos, né, era esse ponto aqui, tá bom? Mas enfim, vamos discutir depois com calma o que acontece, como usar essa relaxação. O fato é que, no mundo ideal, a gente consegue pegar um problema inteiro, encontrar uma formulação que a gente chama de formulação ideal, que torna aquele problema inteiro fácil de resolver. Como é que eu faço isso, Túlio? Que milagre é esse? Olha só, vocês concordam que eu estou representando o meu problema com essas duas restrições aqui, né? Ó, o problema está aqui, essas são as restrições, as variáveis têm que ser inteiras, não negativas, beleza? Então aqui as duas retas representam as restrições. Eu posso substituir essas duas restrições por essas duas restrições aqui. O que aconteceu? Eu troquei as restrições, não tirei nenhuma bolinha, ou seja, não removi nenhuma solução inteira do meu problema. Então, assim, o espaço de soluções inteiras, observem aqui, ó, as soluções viáveis continuam sendo as mesmas. Eu não tirei nenhuma, estão todas ali. A única coisa que eu fiz foi o quê? Pegar as minhas restrições e apertar, né? Trazer para mais perto dessas soluções inteiras.
No caso aqui, eu fiz com que essas restrições aqui, ó, gerem o quê? Olha aqui, gente, eu tenho a envoltória convexa dos pontos inteiros. Nós chamamos isso aqui, né, de envoltória convexa dos pontos inteiros válidos. Essa é a formulação ideal. É o nosso sonho de consumo, é encontrar essa formulação para um problema inteiro. Por quê? Porque vamos resolver relaxação linear? Olha só. Se eu relaxar a integralidade, aplicar um algoritmo como simplex para resolver isso aqui, o simplex faz o quê mesmo? Ele pula de vértice em vértice. Ora, os meus vértices são todos inteiros. O que isso significa? Que quando eu tenho uma formulação que é a envoltória convexa dos pontos inteiros, eu consigo resolver esse problema inteiro utilizando o algoritmo simplex, por exemplo. Ou seja, a relaxação linear, né, se eu resolver e encontrar uma solução que é um vértice, né, vai me entregar a solução ótima do problema inteiro. Olha que bacana. Né? Portanto, isso aqui é o que a gente chama de formulação ideal. É um mundo perfeito. Se eu encontrar uma formulação dessa, eu resolvo o problema inteiro com facilidade. Né? Perceberam como é que isso funciona. Né? Conversaremos demais sobre esse conceito, essa ideia da formulação ideal. Né? Deixa só eu passar esse teorema para vocês, eu já falei, vou só formalizar. Né? O fato é que quando o poliedro, definido pelas restrições, ou seja, esse poliedro aqui, né? Essa região daqui, né? Quando essa região define a envoltória convexa das soluções inteiras válidas, então o programa inteiro pode ser resolvido como um programa linear. É o que eu acabei de falar, não é isso? Ou seja, eu posso ignorar as restrições de integralidade, que a solução ótima, né, fornecida para esse problema relaxado será uma solução inteira. Claro que se eu garantir, né, que eu estou ali numa solução que é um vértice. Né? Mas enfim, isso é fácil de fazer. No entanto, a má notícia é que encontrar esse poliedro, encontrar essa formulação ideal, não é fácil, não é nada trivial. Tá? Muitas vezes a gente não chega nesse ponto. Tá? Mas é importante que vocês entendam que é isso que a gente está em busca, porque nós vamos correr atrás dessa formulação ideal no restante da disciplina. Nós vamos encontrar formas de pegar uma formulação muito ruim, tentar torná-la mais próxima dessa formulação ideal. Vamos entender o porquê e vamos discutir isso com bastante frequência. Ok? Tudo bem, e aí? Como é que eu faço então para resolver problemas de programação inteira? Ora, nós temos aí uma infinidade de metodologias que se complementam. Né? Em geral, quando você pega um solver como o Gurobi ou o Simplex, lá dentro você vai encontrar o quê? Implementações de branch and bound, de algoritmos de corte, né? De planos de corte, várias heurísticas, etc. e etc. Enfim, são cenas aí dos próximos capítulos. Nós vamos conversar sobre isso no restante da disciplina, tá bom? Ok. Continuando, vamos falar sobre algumas dicas de modelagem, porque as variáveis inteiras, elas abrem algumas possibilidades para nós, que nós podemos explorar, podemos e devemos explorar, né? Faremos com certeza no decorrer da disciplina. Primeira dica, complemento binário. Então, sejam x e y aqui duas variáveis binárias. Tá? Se y for a negação de x, ou seja, se eu quiser fazer que y seja um não x, né? Eu posso escrever isso, né, de forma fácil como y igual a 1 menos x. Então essa aqui é uma dicasinha de modelagem. Sempre que eu quiser que uma variável seja a negação da outra, independente do contexto aí, é só lembrar, né, que y é igual a 1 menos x. Olha lá, se o x for igual a 1, y vai ser igual a 0. Se o x for igual a 0, y vai ser igual a 1. Okay? Lembrando que as variáveis aqui são binárias, ou seja, variáveis inteiras, né, com limites aí 0 e 1. Ou seja, pode assumir o menor valor pode assumir é 0, uma hora é 1, variáveis binárias, né, variáveis inteiras, tá bom? Outra dica de modelagem é utilizar as tais restrições Big M, que nós veremos nos exemplos, né, que virão aí nos vídeos posteriores, vídeos dessa aula ainda, tá? Os exemplos dessa aula. Então, essa técnica, né, de utilizar esse Big M pode ser usada para representar um if, estou colocando entre aspas aqui, né, porque essa é uma forma muito informal de falar. Mas na prática é isso. A gente coloca uma condição ali no nosso modelo utilizando o Big M. Né? Então, essa técnica pode ser usada para representar o if em uma formulação de programação inteira. Olha esse exemplo para ficar claro. Nós temos aqui uma restrição que diz o seguinte. Ó. Eu tenho aqui um conjunto de variáveis y, y sendo... Cada variável y é binária, né? Pertencente a 0 e 1 aqui, variáveis binárias. Então, eu tenho um conjunto de variáveis y, e para cada uma delas eu digo o seguinte, ó, que um somatório qualquer de x e j, tá, vai ser menor ou igual a m que multiplica yj.
Mas vai falar, Túlio, isso é um if? É um if. Prestem atenção comigo. Se o y for igual a 0, o lado esquerdo da desigualdade vai ser igual a 0, concorda? Ó, supondo que x são variáveis aí não negativas, né? Então tem várias variáveis não negativas sendo somadas do lado esquerdo. Tem que ser menor ou igual a um m, que é um número grande aí qualquer, multiplicado por yj. Se o y for 0, esse lado aqui todo vai ser 0. Agora, se o y for 1, o que acontece? Aí eu tenho a seguinte restrição. Somatório, né, de x e j ali tem que ser menor ou igual a m. Entenderam? Então, eu estou ativando ou desativando a restrição. Aí você vai falar, mas Túlio, somatório do x menor ou igual a m é uma restrição? Ora, m é um número suficientemente grande para tornar essa restrição inexistente. Por exemplo, vamos supor que eu tenha do lado esquerdo dessa equação aqui um total de 10 variáveis x. E vamos supor que essas variáveis x também são binárias. Então, vocês concordam comigo que o lado esquerdo dessa desigualdade vai assumir o valor máximo 10. Então, basta que o m seja igual a 10. Pronto. Se o y é igual a 0, eu forço todo o lado esquerdo a ser 0. Se o y é igual a 1, o lado esquerdo pode assumir qualquer valor. Então, é um se, perceberam? Se y é igual a 0, todos os x também serão iguais a 0. Os x que estão naquele somatório, né? Se x é igual a 1, se o y é igual a 1, então eu não tenho restrição, tá? Essa é a ideia de fazer um if aí utilizando o Big M. Nós vamos discutir isso com bastante clareza aí no futuro. Mas antes, deixa eu comentar duas coisinhas. Primeiro, qual que é o impacto do valor de M? Aqui vem uma coisa interessante. Se eu sei que o lado esquerdo dessa desigualdade vai assumir o valor máximo 10, por exemplo, eu vou querer que o M seja igual a 10. Porque se o M for igual a 1000, teoricamente a restrição continua válida, está toda correta, mas aí nós vamos ter um desempenho pior do resolvedor, como aprenderemos nos próximos vídeos. Tá? Então o impacto do valor do M é muito grande, a gente quer que esse M seja o menor possível, vamos discutir isso depois com calma. E aí vem a pergunta, essas restrições são muito utilizadas? São muito utilizadas, elas não são legais, elas têm um problemão relacionado a elas que nós vamos discutir mais para frente. Então assim, a gente tenta evitar ao máximo utilizar restrições do tipo Big M, mas sim, elas são muito utilizadas, tá bom? No próximo vídeo a gente conversa mais sobre essas restrições e nas próximas aulas também, tá? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo, para ele não ficar longo demais, né? Eu estou tentando manter vídeos aí de no máximo 20 minutos. Então, obrigado pessoal pela atenção, continuamos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!